Fala, gente, voltamos aqui dessa vez não para falar de animes e como vocês estão vendo na thumb e também no título do vídeo, sim, vou falar de Solo Leveling Ragnarok. A continuação da série original de Solo Leveling finalmente chegou. Quem tá ligado nas notícias por aí afora sabe que a continuação ia estar prometida aqui e ela finalmente veio aqui com alguns poucos capítulos, não foram tantos assim, eu queria que fossem porque eu adorei bastante, eu gostei bastante, eu li tudo bem rapidinho, tava muito ansioso quando eu dava um intervalo entre os capítulos, porque eu queria saber o que ia acontecer. Ficou bem legal e os acontecimentos que teve lá foram demais, tanto a apresentação do protagonista e também de alguns outros personagens que aconteceram lá. Então eu vou parar de enrolação, quero falar dos 4 primeiros capítulos, vou deixar claro, eu só vou falar dos 4 primeiros capítulos, eu não vou falar de todos, porque senão o vídeo ficaria grandão demais. E também eu quero dar um incentivo para vocês lerem por si próprios, eu recomendo muito fortemente. E outra coisa que eu quero dizer logo de cara é que eu vou evitar o mínimo possível de fazer referência à série original, que é Solo Leveling, portanto para não puxar o saco pra coisa original de tanta referência que já vai ter, com certeza não é inevitável a comparação, e também para evitar spoilers, principalmente os spoilers, que é para quem não leu o mangá e só acompanha o anime. E eu recomendo muito fortemente que vocês leiam o mangá, com certeza. Então vamos parar de enrolação, então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Bom, gente, o capítulo 1 começa falando de alguns tais seres superiores que, simplificadamente falando, são entidades cósmicas que deram vida a todo o universo de Solo Leveling. Os planetas, as criaturas e as outras dimensões, por assim dizendo. E também fala que essas criaturas por muito tempo eram o topo da cadeia alimentar praticamente, e eles ficaram entediados com o tempo. E o que é que eles fizeram para matar esse tédio? Foi usar as criaturas que eles criaram como entretenimento, fazendo eles se degladiarem uns com os outros e também ver eles se matando. É tudo divertimento, é como se as criações deles fossem os brinquedinhos dele. Tanto é que chega em um ponto que um deles morreu por causa das criações dele. E eu creio que isso seja uma referência à série original. Eu não vou falar aqui de novo, eu quero evitar o mínimo possível de referências, mas eu creio que isso aqui foi uma referência bem descarada. Mas eu acho que é só pra quem lê a coisa toda, o atual do Solo Leveling, que já terminou, já acabou. Mas bom, seguindo aí. Os caras ainda relevaram isso, apesar de que eu acho que eles deveriam ter ficado alertas, mas eles relevaram, ignoraram isso. Então eles resolveram fazer uma aposta. Quem ficar com todo o poder vai conseguir se tornar um dos seres mais fortes, ou seres superiores, ou Itarim, como é que eles chamam, eu espero ter pronunciado correto. Dada essa explicação, a gente é apresentado ao novo protagonista, o Sung Soo Ho. Eu espero ter pronunciado correto, eu sou horrível para falar esses nomes coreanos. Eu vou deixar o nome mais correto aí na tela para vocês verem. Que mostra que ele foi aceito em uma universidade de artes, que bom, os amigos dele ficam incrédulos por uma pessoa tão simples como ele conseguir entrar na universidade de artes, que aparentemente é bem disputada. E eu juro que para quem leu o epílogo final de Solo Leveling, vai notar que esse cara não é normal de jeito nenhum. Mas bom, seguindo aí. Vem um cara pra puxar o saco do protagonista e ele caga pra esse cara. Tanto é que ele fala o nome errado dele, acho que de propósito, com certeza. Mas bom, o ponto importante disso são duas coisas. A primeira delas é uma conversa das meninas que estão tendo no fundo, entre aspas. Mas é o seguinte, nessa fala que o protagonista não tá com os pais dele. A mãe e o pai desapareceram, sumiram, sem deixar rastros. Aparentemente, como é que isso aconteceu? Bom, o protagonista é mais simples de entender, só pra quem leu o mangá. Mas a mãe, aí é outra história. O porquê disso eu prefiro não falar pra quem não leu o mangá. Eu recomendo muito fortemente que vocês leiam. Mas bom, a segunda coisa é que quando o cara vai puxar briga com o protagonista, ele parece que vai levar uma coça, mas até que tanca uma joelhada do protagonista, na cara, diga-se de passagem. O ponto é que quando ele vai revidar, ele dá um soco tão forte em um dos armários que abre um rombo aí. E o protagonista fica, pô, o que tá acontecendo aqui?
Aí vem um pequeno time skip de uns 2 anos à frente e aí mostra que tá tendo o que acontecia na série original, a abertura de portais, e também tem toda a explicação sobre os portais, que são locais que servem para ir para outras dimensões, que tem criaturas, monstros, os caçadores também estão aí, os despertados aí, como são chamados, e também ficou dividido entre os despertados e os não despertados, e aparentemente o protagonista é um do segundo grupo, ele não é um despertado, aparentemente. Porque disso, bom, eu creio que vai ter mais explicações mais pra frente, mas tem sim algum pouquinho, mas não é tudo. Seguindo, mostra que o protagonista tá tendo alguns sonhos aí, ele não se lembra direito dos pais dele, também teve alguns sonhos com umas criaturas meio sombras aí, e fazendo uma referenciazinho ao certo personagem aí que vai aparecer mais tarde, e eu não vou falar mais nada porque ele vai aparecer. Mas bom, seguindo aí. O negócio é que tem um portal perto do local do protagonista, onde ele está estudando, e bom, aparentemente os caçadores saíram de lá numa boa, sem grandes arranhões, mas eles enfrentaram umas criaturas que aparentemente não eram tão perigosas assim, até que um deles sofreu um arranhão desse bicho e prova que esses bichos não são normais. Aparentemente eles são uma espécie de, vamos dizer, zumbi, por assim dizendo. Eu tô achando, eu vou por enquanto chamar assim. Quem tiver um nome mais certinho, deixa aí nos comentários. Mas bom, seguindo aí. O lance é que esse caçador foi infectado por esse, vamos dizer, vírus. Mas o negócio é que com isso ele acabou ficando doidaço e resolveu atacar todo mundo e infectando mais gente. Todo mundo da escola entra em pânico, o protagonista também. E bom, chega um deles que chega lá na sala onde o protagonista tá e ele foge, deixando uma garota pra trás. E isso é algo curioso, porque de início pode ser a escolha mais certa a se fazer, porque o protagonista não tem nenhum poder e ele foi fugir para pedir ajuda. Ele ia sim pedir ajuda, mas ia ser tarde demais. Então ele resolve ficar pensando aí o que é que o pai dele faria, se ele faria a escolha certa ou não, se ele se sacrificaria por alguém. E bom, ele resolve parar de fugir e vai atacar o bicho com alguns extintores de incêndio que ele pegou por aí. E até que deu certo. Mas o ponto é que aparece o sistema pra ele. Claro, o clássico sistema tá aí de volta. Mas bom, o negócio é que o protagonista cumpriu alguns requisitos e agora ele é um despertado de ranking mais baixo. O ranking é, se não me falha a memória. Mas bom, seguindo aí. O negócio é que o protagonista vai lutar contra esse bicho e ele até conseguiu se dar bem, ele enfrentou esse bicho numa boa, só que ele é de um ranking mais baixo. E bom, seguindo aí, ele vai se virando como pode contra algumas outras criaturas, até que um deles, que é aquele caçador mais forte, chegou no protagonista. E agora dessa vez foi ele que deu uma coça no protagonista. Ele tá muito ferrado nessa história. O negócio é que o protagonista resolve fugir e pedir ajuda a ele, ou tentar aguentar o máximo possível até que outros caçadores chegassem aí para ajudar, o que é uma escolha inteligente se o bicho não tivesse olhado para cima e visto algumas estudantes. E ele foi até as estudantes e infelizmente elas foram de arrasta para cima, infelizmente, para chamar a atenção do protagonista. E bom, com a cabeça quente, ele resolveu ir lá, tirar satisfação com ele e vai lutar contra ele, contra tudo que ele tem, e vai dar tudo que ele tem. E bom, ele até que conseguiu se virar por um tempo, mas não foi bastante. E você pensa, pô, ele vai morrer aqui mesmo? Sendo que ele é filho do cara mais poderoso do mundo? E bom, aparentemente ele vai morrer. Mas até que vem um quadro de uma tela de vidro quebrando, rachando, até que chega ele, o brabo, o bicho mais forte, ou um dos mais fortes do protagonista. E vocês sabem de que eu tô falando. Beru apareceu, meus amigos. Ele chegou aí, uma baita entrada triunfal, e acabou com esse bicho com um golpe. O cara continua muito poderoso, como sempre. E bom, ele deu uma ajudinha pro protagonista. E bom, ele agora chama ele de Jovem Monarca. Agora o negócio é que o Beru chegou aí, vai dar uma ajudinha pro protagonista e resolveu matar todas as criaturas que tem aí. E ele faz isso de forma muito fácil. Ele deu uma
coça neles tão fácil que chega a ser ridículo. E bom, muitos devem estar felizes com a volta dele, muitos acharam que ele não iria aparecer, mas ele apareceu, gente. Muita gente poderia ter pensado, pô, quem poderia mais ter sido? Poderia ter sido o Ygritte? Olha, eu queria que fosse. Eu sou muito fã do Ygritte, principalmente quando ele começou a falar. Eu gostei muito dele. Mas o Beru também é muito legal. Eu vou meio que começar essa briga. Eu sou muito fã do Ygritte, gente. Me desculpem. Mas quem é fã do Beru, fiquem sabendo que eu respeito vocês, porque eu também acho ele muito legal. Deixem nos comentários se você é tão fã do Ygritte quanto eu ou não. Digam aí se você é ou não fã do Ygritte ou do Beru. Educadamente, por favor, não comecem uma briga, tá bem? Por favor. Mas bom, o negócio é, depois do protagonista se recuperar, o Ygritte dá... Essa foi boa, Ygritte. O Beru dá mais explicações sobre o que está acontecendo aí, que aparentemente o protagonista tá enfrentando algumas criaturas de outras dimensões, aparentemente, os chamados Itarim. Eu tô muito ruim para nomes, eu vou deixar o nome mais correto aí na tela para vocês. Mas bom, por causa disso, o protagonista não pode ir ver o pai dele. Tanto é que ele tá num local totalmente diferente, uma outra dimensão, para lidar contra esses bichos. E eles são a nova ameaça, ou melhor dizendo, a nova grande ameaça que vai ser daqui pra frente. E o protagonista vai ter que lidar contra os, vamos dizer, os remanescentes desses bichos e os brinquedinhos deles, que eles vão deixar com certeza aí para atrapalhar o protagonista. E o ponto curioso é que o Tsuho pergunta se a mãe dele tá com o protagonista e o Beru fala que não. Como assim? Ela não tá aí com você? Minha mãe sumiu, cara, sumiu. E ele fala, o quê? Como assim? Como é que é possível ela ter sumido? Alguma coisa deve estar acontecendo. Só pode ter sido um dos Itarim que sequestrou ela, aparentemente. Isso tudo é fala do Beru, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu conheço a novel, sim. Tem o material original de Solo Leveling Ragnarok, que é a novel. Mas eu não li ela, infelizmente. Mas bom, o negócio é, o protagonista vai ter que se fortalecer e vai ter que lutar contra esses bichos. E vocês podem estar se perguntando, o Beru pode ajudar ele? Infelizmente não, gente. Porque ele tá nesse formatozinho de cabecinha meio sombra. E ele pode fazer muita pouca coisa. E mesmo que ele pudesse, ele ia dar uma surra em todo mundo. Não ia ter chance para o protagonista se desenvolver. Mas o ponto é que o Beru vai ficar aí de assistência a ele. E agora vai ser o ponto de partida para o protagonista ficar mais forte. Porque ele vai entrar numa dungeon para buscar se fortalecer. E acaba o capítulo assim. E eu não vou continuar daqui pra frente porque eu quero que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. A nível de curiosidade, ele atualmente só tem 13 capítulos traduzidos em português brasileiro. Não tem mais capítulos, por enquanto. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, não tem mais de 13 capítulos. Somente 13 traduzidos. E bom, o que eu achei desses 4 capítulos, eu gostei bastante. E eu tô lendo aqui, eu tô no atual. São 13 capítulos, infelizmente. São bem pouca coisa, infelizmente. Mas eu tô gostando. Desse pouquinho eu já gostei bastante. E o protagonista não vai ser exatamente igual ao pai dele, o Sung. Porque ele não é vamos dizer, um cara que usa uma adaga, uma espada, coisa assim, não. Não, ele é um lutador, ele vai usar os punhos dele para lutar, o que vai ser muito interessante. E isso vai dar brecha para algumas diferenças que vai ser daqui pra frente. Já deram alguma coisa. Ficaram curiosos? Leiam o mangá e Solo Leveling original também. Leiam ele, leiam os dois, por favor, gente. Eu recomendo muito fortemente que vocês leiam as duas obras. E bom, eu espero ter conseguido incentivar vocês a lerem essa continuação de Solo Leveling. Se vocês já leram o mangá, deixem nos comentários as suas impressões, se gostaram ou não, o que acharam de mais interessante, se gostaram da volta do Beru ou não, queriam um outro personagem aí das sombras. Eu preciso admitir que eu queria o Ygritte aí. Eu sou muito fã do Ygritte, gente. Me desculpem quem é fã do Beru, por favor, de novo. E mais importante, o que é que vocês vão achar dessa parte aqui de Solo Leveling Ragnarok? Digam aí se vocês acharam interessante ou não, dessa volta de Solo Leveling ou não. E bom, é basicamente isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.